Olá, pessoal. Aqui é o professor Edson e esse é o nosso canal Resolvendo. O que nós vamos fazer hoje aqui é resolver um exercício relacionado à disciplina Resistência dos Materiais. Ela é aplicada na matéria de graduação de engenharias, né? Então, nós temos aqui um exercício proposto para vocês. Eu queria que vocês dessem uma olhada e prestassem bem atenção. No primeiro ponto, o enunciado ele nos pede que nós calculemos as deformações específicas nos cabos, mas antes disso, no item A, nós temos que calcular a força A e a força B. Ok? Olha só o esquema. Ele se refere a uma estrutura montada que vai suportar uma carga, né? E aí ele pede o seguinte, olha, vamos calcular a força A e a força B. Então, a força que está atuando no cabo A e a força que está atuando no cabo B também. No item B, ele pede os alongamentos desses cabos devido à aplicação dessas forças. Tudo isso, nós estamos expressando aqui o deslocamento, ok? Claro, você já calculou os alongamentos, calcule as deformações específicas dos dois cabos também, tá? O mais interessante aqui, e já daria um exercício bem extenso, seria o cálculo da tensão de esmagamento. E se ele colocasse só tensão de esmagamento nos dois pinos que estão suportando os cabos, já daria um exercício bem extenso, tá? Mas aí ele coloca também, olha, calcula para a gente também aqui a tensão de esmagamento no pino B. E ele fala dessa tensão de esmagamento da placa em relação ao pino e do cabo em relação ao pino. E ele dá aqui a dimensão da placa. A soma das espessuras das placas é igual a 10 milímetros. Tá? Então, a gente observa aqui a nossa estrutura montada e nós verificamos que nós temos uma abertura de 50 graus em relação ao eixo X, do cabo B em relação ao eixo X. E o cabo A, ele está no eixo X, né? Então, que fica legal para nós praticarmos aqui o encontro das forças pelo teorema de Lamy, tá? Então, olha o que nós vamos fazer aqui. Vamos lá. O que nós temos aqui, né, primeiramente, que calcular as forças. E nós vamos calcular as forças pelo teorema de Lamy, como eu havia sugerido anteriormente. Lamy propõe para que nós montemos, né, um diagrama de corpo livre, né, que é o DCL, e nesse diagrama de corpo livre, a gente vai direcionar as nossas forças. Olha só, eu tenho a força A, né, eu tenho a força B, eu tenho a força peso. Okay? Entre as forças, né, eu estou pegando a força A e a força B, a gente vai traçando os arcos, né, ó, entre a força B e a força peso e entre a força peso e a força A, ok? Vamos melhorar isso aqui. Nós vamos fazer agora o eixo X, o eixo Y, marcando aqui que nós temos 50 graus aqui. O complemento de 50 graus para 90 é igual a 40. Por quê? Porque em cada quadrante se refere a 90 graus, ok? Então, olha só, se nesse quadrante que nós temos a aplicação, nós vamos ter 90 graus, 50 e o seu complemento 40, nos outros quadrantes também nós vamos ter 90 graus, né? Ok, cada quadrante 90 graus. Agora eu vou precisar somar esse ângulo com esse ângulo aqui. Então, se eu somar esse ângulo com esse, 90 mais 40 é igual a 130 graus. Se eu somar esse com esse, eu vou ter 90 mais 50 igual a 140 graus. Se eu somar esses dois, eu tenho 270. A diferença para uma circunferência completa que é igual a 360 é 90 graus. Ok?
Agora observe o seguinte, certo? A força A, B e a força A, né? Seguido da força peso. A força peso, o ângulo que vai se referir à força peso está aberto à sua frente. Então, se nós observarmos, à frente nós temos 130 graus, correto? Então, nós vamos ter que a força peso, ela vai estar dividida pelo seno de 130 graus, correto? A força A, e essa força aqui, ela vai estar referente ao ângulo aberto à sua frente. Então, nós temos que a força A relação da força A aqui para divisão vai ser o seno de 140 graus. E a força B é o que restou, o ângulo restante, que é igual a 90 graus. Certo? O seno de 90 graus. Nós vamos multiplicar isso aqui sempre em cruz, tá? De 2 em 2. O que nós vamos fazer? Encontrar, já que nós já sabemos a força-peso é igual a 2 kN, isso se refere a 2.000 newtons, né? Então, nós vamos encontrar a força A. Então, nós temos aqui que a força A, ela vai ser igual à força P, que é 2.000 newtons, multiplicado pelo seno de 140, dividido pelo seno de 130. Essa equação montada vai nos fornecer como resultado a força A. Então vamos lá. Nós vamos ter que a força A, ela vai ser igual a 1.678,2 newton. Correto? Agora, aplicando essa força A encontrada, né, aqui nós podemos encontrar a força B. Então, nós vamos ter que a força A dividido pelo seno de 140 graus, que vai ter a relação com a força B, dividido pelo seno de 90 graus. Vamos fazer isso em cruz também, certo? Então, vamos isolar a força B. A força B vai ser igual, já que a gente já tem a força A encontrada aqui, 1.678,2 vezes o seno de 90 graus, né? Estou multiplicando em cruz, dividido pelo seno de 140. Isso vai nos dar que a força B ela é igual a 2.610,8 newton. Olha só, a gente encontrou a força A, encontramos a força B pelo teorema de Lamy. Agora nós vamos anotar essas duas forças aqui. Vamos ganhar um espaço, né? A força A é igual a 1.678,2 newtons. E a força B é igual a 2.610,8 newtons. Ok? Anotado isso aqui, o que nós temos aqui é uma resolução, né, diferente da decomposição vetorial. Aqui nós fazemos pela somatória dos ângulos, né? E o cuidado tem que ser tomado nessa somatória para que nós não tenhamos um erro, né, já cometido no início do exercício. Por isso que eu fiz o ângulo aberto e seu complemento. E a gente vai olhando na estrutura que não tem mais nada, então é 90, 90 e 90. E aí o cuidado de somar esses 90 graus que liga as duas forças, né, com o complemento e o ângulo aberto com os 90 graus aqui sugerido, e nós temos as forças aqui. Somando as forças, ou somando os ângulos, né, nesse caso, nós teremos a somatória de 360 graus resultante dessa circunferência. Bom, vamos continuar. Vamos esticar aqui, apagar tudo, e vamos esticar que nós já encontramos o item A.
Lembrando que o item A é só o início para que nós possamos resolver todo o restante desse exercício. No item B, ele pede que nós calculemos os alongamentos e as deformações específicas referentes ao cabo A e ao cabo B. Então, a fórmula para alongamento é igual a força vezes o comprimento, cada cabo, lógico, dividido pelo módulo da cidade, vezes a área do cabo. Bom, o que nós não temos aqui é isso, a área do cabo. É o que nós vamos calcular agora, correto? Então vamos lá. As áreas, né? Área para cada cabo. Então vamos lá. No cabo da força A, nós vamos ter que o diâmetro, né? Primeiro cálculo da área aqui, vamos lembrar dele, né? A área é igual a π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4, certo? Então, o diâmetro do cabo A, ele é igual a 9 milímetros. E também isso vai nos dar 9 vezes 10 a menos 3 em metros, correto? Então, vamos aplicar aqui, já temos o diâmetro calculado em metros, né? E nós vamos calcular a área do cabo A. É seccional. Lembrando bem que isso aqui é uma área seccional, tá ok? Vamos lá. Ela vai ser igual ao quê? Ao nosso π, que vai multiplicar o nosso diâmetro de 9 vezes 10 a menos 3 elevado ao quadrado, isso dividido por 4. Olha, isso vai nos dar uma área com um total de 6,36 vezes 10 a menos 5, isso em metros quadrados. No cabo B, nós temos que o diâmetro do cabo B ele é igual a 6 milímetros. E também implica que vai nos dar 6 vezes 10 a menos 3 em metros. Okay? Aplicando isso na nossa equação para cálculo de área, nós temos que a área do cabo B vai ser igual a π que multiplica 6 vezes 10 a menos 3 elevado ao quadrado, tudo isso dividido por 4. Isso vai nos dar uma área no cabo B igual a 2,83, né? Vamos deixar assim, vezes 10 a menos 5, isso em metros quadrados. Ok? Vamos anotar essa área aqui. A área do cabo A é igual a 6,36 vezes 10 a menos 5 em metros quadrados. E a área do cabo B vai ser igual a 2,83 vezes 10 a menos 5 em metros quadrados. Apagando aqui, correto? E agora nós podemos aplicar a nossa, já achamos a área, é o que faltava, podemos aplicar aqui a nossa equação. Então, vamos lá. Alongamento. O alongamento do cabo A. Então, nós temos que o alongamento do cabo A é igual à força do cabo A, que é 1678,2, vezes o comprimento do cabo A. Aqui ele já é linear, então a gente pode colocar ele direto. No cabo B, nós vamos ter que fazer um cálculo aqui para achar o comprimento do cabo. Esse do cabo A ele está já embutido no eixo X, então ele é direto. A leitura é que determina o valor. Então, o comprimento é igual a 4. Isso dividido pelo módulo da cidade, 220 gigapascal vezes 10 a nona vezes a área do cabo A. 6,36 vezes 10 a menos 5.
Vamos alongar aqui esse cabo de divisão, né? Então, nós temos que o alongamento do cabo A, ele vai ser igual a 4,8 vezes 10 a menos 4, isso em metros. A deformação específica, ela é o seguinte, a fórmula dela é o alongamento dividido pelo comprimento do cabo, ok? Então, vamos aplicar aqui. O nosso alongamento é 4,8 vezes 10 a menos 4, dividido por 4. É o nosso comprimento, certo? Está aqui. Vamos lá. O valor da nossa deformação específica referente ao cabo A é igual ao quê? 1,2 vezes 10 a menos 4. O legal disso aqui é que ele é adimensional, não tem unidade que possa medir isso aqui. Por quê? O alongamento é metros e o comprimento é metros. Então, divide metros por metros, a gente está só com a deformação específica marcada aqui, sem dimensional, ok? Sem unidades. Vamos lá. No cabo B, a gente vai fazer o mesmo processo, só que aplicando a força B, e vamos ter que encontrar aqui o comprimento desse cabo B, ok? Então vamos lá. O alongamento do cabo B vai ser igual a 2.610,8 vezes. Agora nós vamos ter que achar esse comprimento do cabo B. Como é que faz? Nós temos aqui um triângulo montado, se vocês perceberam, ó. Nós temos esse, que é a hipotenusa, o cateto adjacente e o cateto oposto. Como a gente já tem um cateto adjacente, não tem hipotenusa e tem um ângulo, o que nós aplicamos aqui? Olha, o seno seria referente ao cateto oposto e o cosseno é referente ao cateto adjacente. Então, nós vamos aplicar cosseno. Então, o lado B, ou o comprimento do cabo B, vai ser igual ao cosseno de 50 graus, que vai ser igual ao cateto adjacente nosso, que é igual a 4, dividido pela hipotenusa. Então, a hipotenusa ela é igual ao quê? 4, né? Dividido pelo cosseno de 50. Isso tudo vai ser igual, vamos lá aqui, porque a hipotenusa é o nosso comprimento do cabo B, né? Então, a hipotenusa vai ser igual ao nosso comprimento do cabo B, ok? Então, o nosso cabo B vai ter de comprimento 6,22 metros. Vamos marcar lá, 6,22 metros. Ok? É isso aqui. Vamos apagar isso aqui, vamos aplicar isso na nossa equação, né? 6,22 dividido pelo módulo da cidade, que é 220, vezes 10 a nona, que vai ser multiplicado pela área, 2,83 vezes 10 a menos 5. Fecha parênteses. Olha só, o cabo B, o alongamento do cabo B, vai ser igual a 2,6 vezes 10 a menos 3. Isso em metros. A deformação específica do cabo B vai ser igual a 2,6 vezes 10 a menos 3, dividido por 6,22. Então, nós temos aqui uma deformação específica para o cabo B igual a 4,2 vezes 10 a menos 4, né? Como no anterior, isso é adimensional. Olha só, nós encontramos o alongamento, a deformação específica do cabo A, também o alongamento do cabo B e a deformação específica do cabo B. Agora vamos anotar isso aqui do lado, né? O alongamento do cabo A correspondente a 4,8 vezes 10 a menos 4, né? Isso em metros. O alongamento do cabo B, que corresponde a 2,6 vezes 10 a menos 3, isso em metros. A deformação do cabo A
é igual a 1,2 vezes 10 a menos 4. E a deformação do cabo B, específica do cabo B, vai ser igual a 4,2 vezes 10 a menos 4 também. Ok? Então vamos apagar tudo isso aqui e nós vamos ticar aqui agora que nós já encontramos o nosso alongamento e nossa deformação específica. Agora é o complicador. Nós vamos calcular a tensão de esmagamento. Preste bem atenção. Para nós calcularmos a tensão de esmagamento, nós vamos ter que achar o diâmetro do pino. Nós vamos ter que achar a tensão atuante nos cabos. Por quê? Essa tensão atuante vai nos determinar a tensão de cisalhamento, cujo valor de aplicação é 65% dessa tensão que nós encontramos que é a tensão normal. Então, a tensão de cisalhamento, referida aqui no nosso programa, no nosso problema, ela vai ser aplicada em 65% da tensão normal do cabo B. Tá? Então, eu poderia calcular, ou vou calcular aqui, do cabo A e do cabo B, ok? Mas eu poderia só calcular do cabo B, porque tudo o que ele fala se refere ao pino, né, de fixação do cabo B. Ok? Mas vamos lá. O que nós temos aqui? Em relação à placa tensão de esmagamento, nós temos que a nossa estrutura aqui de montagem desse suporte que vai fixar o cabo, né, ela é dessa forma. Então, nós temos aqui um esquema bem prático, desenhado, mal desenhado, né, mas está aqui. Então, nós temos aqui uma placa cuja espessura, as duas espessuras somadas ser igual a 10 milímetros, e nós vamos fazer o quê? 5 e 5, 10, certo? Então, olha lá, 5 e 5. Nós vamos marcar 5 milímetros e 5 milímetros, né? Coloquei em metros, mas é milímetros. E a gente já percebeu aqui, ó, que nós temos 3 peças montando a estrutura. Então, nós temos duas ações de cisalhamento, ou seja, 2 áreas de contatos aqui. 3 peças menos 1 é igual a 2, que é nosso fator de aplicação na nossa equação, ou na nossa fórmula. Por quê? Nós vamos calcular a tensão de esmagamento, né, da placa, ela vai ser igual à força, que vai estar dividindo, ou sendo dividida, pela somatória das espessuras da placa, que vai multiplicar o diâmetro do pino. Certo? O pino. A gente não tem um pino, a gente tem que calcular o diâmetro do pino. Mas antes, nós temos, para calcular o diâmetro do pino, nós vamos aplicar essa equação, que é a tensão de cisalhamento, né? Muda aqui a nomenclatura, muda, né? E a gente vai aplicar a fórmula para a tensão de cisalhamento, que já é conhecida, que é igual a N, e vai multiplicar a área do pino. Como o pino referido é o pino B, a gente está colocando o pino B nas duas fórmulas. Essa fórmula de aplicação aqui, da tensão de cisalhamento, é para que nós encontremos o diâmetro do pino, porque através da área a gente pode chegar ao diâmetro, tá ok? Olha só, a tensão de cisalhamento aqui, na aplicação, ela vai ser 65% da tensão normal. A gente não tem a tensão normal. O que nós vamos fazer agora é calcular a tensão, tanto no cabo A quanto no cabo B. Vamos lá. Tensão, que é a normal, tá? Então, a gente vai usar essa nomenclatura. No cabo A, nós temos o quê? A tensão do cabo A vai ser igual à força A sobre a área do cabo A. Então, já temos os dois calculados, certo? Então, nós temos aqui a tensão no cabo A vai ser igual à força
do cabo A dividido pela área do cabo A, área seccional. Então, a tensão no cabo A ela vai ser igual a 1.678,2, que vai estar dividindo 6,36 vezes 10 a menos 5. Como aqui é newtons e aqui é metros quadrados, é a nossa unidade, certo? A tensão no cabo A vai ser igual a 26,4 vezes 10 a sexta newtons por metros quadrados. Ok? Vamos lá. No cabo B, nós vamos calcular a tensão no cabo B. Então, a tensão no cabo B vai ser igual a 2.610,8 e vai estar dividindo a área do cabo B, que é 2,83 vezes 10 a menos 5. Isso vai dar para a gente um valor de 92,2 ou 0,25, né? Vezes 10 a sexta, isso em newtons por metros quadrados. Ok? Olha só, nós achamos aqui as duas tensões para os dois cabos. Nós vamos anotar isso aqui, né? A tensão no cabo A é igual a 26,4 vezes 10 a sexta newtons por metros quadrados. E a tensão do cabo B vai ser igual a 92,3 vezes 10 a sexta newtons por metros quadrados. Perceberam que aqui eu arredondei para 3, porque aqui já estava com o número significativo em 5, ok? Vamos continuar. Nós achamos a tensão, agora podemos fazer a aplicação para encontrarmos o diâmetro do pino, através do encontro dessa área. Nós encontrando essa área, nós podemos encontrar o diâmetro do pino, ok? E é de suma importância que nós encontrássemos as tensões e, através da tensão, aplicar 65% dela como tensão de cisalhamento. E aí a gente pode proporcionar a nossa resultante dessa operação, que é a área do pino. Ok? Vamos lá. Vamos apagar aqui, né? E vamos aplicar aqui, ó, o diâmetro do pino. E o pino referido para nós é o pino B, certo? Então, nós temos que a nossa tensão do cabo B é igual a 92,3 vezes 10 a sexta, né? Que vai estar multiplicando 65%, 0,65. Isso vai ser igual à nossa força, 2.610, né? Que é a força B, dividido por 2, que vai estar multiplicando a área do pino B, certo? Então, a área do pino B vai ser igual a 2.610, que é a nossa força, 0,8, que vai estar dividindo essa multiplicação vezes 2, né, que é o número de ações cisalhantes que nós já tínhamos visto aqui. Então, vai ser 2 vezes 60 vezes 10 a sexta, ok? Olha, aqui deu 59,9 alguma coisa. Também arredondei para 60. Facilitar o cálculo, ok? Vamos continuando. Essa área vai nos dar um valor de 2,17 vezes 10 a menos 5. Isso em metros quadrados. E o diâmetro desse pino, a gente já viu no outro exercício anterior que foi feito. Ele é igual a raiz quadrada da área vezes 4 dividido por π. Da área do pino vezes 4 dividido por π. Ok? Vamos aplicar. O diâmetro do pino B vai ser igual a raiz quadrada de 2,17 vezes 10 a menos 5, vou colocar entre parênteses, vezes 4 dividido por π. Isso vai dar que o diâmetro do pino B
ele é igual a 5,26 vezes 10 a menos 3, isso em metros. Tá? Então, nós encontramos aqui o diâmetro do pino B. Vamos anotar aqui embaixo. Ele vai ser igual a 5,26 vezes 10 a menos 3 em metros. Podemos apagar aqui já. Olha só. Agora, nós vamos calcular, temos o diâmetro do pino, a gente já pode calcular a tensão de esmagamento. Na tensão de esmagamento, nós temos, né, esmagamento. Ponto. Nós temos o quê? A placa. A placa, né? A tensão de esmagamento da placa em relação ao pino, certo? Se o pino está aqui, ele é passante, e a placa, o cabo puxa numa direção, a placa sustenta na outra direção. Então, o esmagamento atuante, ele está aqui, nessa secção, correto? Então, a equação para essa tensão de esmagamento na placa é o quê? A força sobre a somatória das espessuras da placa vezes o diâmetro do pino B. Pino B nós já achamos o diâmetro. A somatória das espessuras nós já temos, é igual a 10, está marcado no texto. E a força também nós já temos. Agora temos que calcular. Então nós temos que a tensão de esmagamento da placa em relação ao pino vai ser igual ao que é a força atuante no cabo B, dividido pela somatória, né, das espessuras da placa vezes o diâmetro do pino B. Agora nós temos que a tensão de esmagamento, né, da placa em relação ao pino, ela vai ser 2.610,8, que vai dividir a somatória das espessuras em milímetros. Vamos transformar isso em metros. 10 vezes 10 a menos 3, né? Para a gente converter isso para metros. E vai ser multiplicado por 5,26 vezes 10 a menos 3. Certo? Olha só, a força sobre a somatória das espessuras das duas, multiplicado pelo diâmetro do pino. Correto? Então, a tensão de esmagamento aqui, ela vai dar para a gente o valor de 49,6 vezes 10 a sexta. Isso em newtons por metros quadrados também. Ok? Agora nós vamos calcular o quê? A tensão de esmagamento do cabo, esse cabo em relação ao pino. Se a placa faz ou provoca uma tensão de esmagamento num lado, certo? O cabo provoca uma tensão de esmagamento por outro lado também. Então, nós temos a tensão de esmagamento do cabo em relação ao pino. E essa tensão, ela é calculada da seguinte fórmula. Nós temos a força, que vai ser força B, né? Que vai dividir o diâmetro do cabo vezes o diâmetro do pino. Certo? Olha só, a gente está quase findando o nosso exercício. Ele quer a tensão de esmagamento no pino B em relação à placa e ao cabo. Então, o do cabo é o nosso último item, correto? Vamos lá. A tensão de esmagamento do cabo em relação ao pino é igual ao quê? 2.610,8, que vai dividir. O nosso diâmetro do cabo, a gente já tinha lá, estava no texto, né, do cabo B, 6 milímetros. Então, nós temos que 6 vezes 10 a menos 3, isso em metros, né? Que vai multiplicar o nosso diâmetro do pino, 5,26 vezes 10 a menos 3. Correto? Olha, um detalhe aqui. Se nós não fizermos essas conversões, né? Porque tudo aqui está em metro. Nós temos o quê? 10 milímetros, converter em metros. 6 milímetros, converter em metros. Se nós não convertermos e não tomarmos esse cuidado,
a gente vem curtindo um erro muito grave. E esse erro pode provocar o quê? O erro total do exercício. Ok? Então vamos continuar aqui. Essa tensão de esmagamento, ela vai ser igual a 82,7 vezes 10 a sexta, isso em newtons por metros quadrados. Olha que legal. Nós encontramos a tensão de esmagamento da placa em relação ao pino e também encontramos a tensão de esmagamento do cabo em relação ao pino. Ok? Com a conclusão desse exercício, eu só queria dizer uma coisa: muita atenção nas unidades e nessas conversões. O detalhe do exercício está aí. O acerto do exercício depende dessa percepção, porque se você não acompanha e não pratica essa conversão, uma coisa é certa, é o erro. Okay? Se você quer o acerto, você tem que começar a perceber esses detalhes, tá ok? Bom, pessoal, esse foi o nosso segundo exercício relacionado a essa prática de solução, né, com decomposição vetorial e depois com Lamy, agora por Lamy, tá? Onde nós estamos praticando aqui, na verdade, a tensão de esmagamento, ok? O resto é só uma coisa de fixação para que nós pratiquemos o que nós já aprendemos, ok? Olha, eu fico por aqui e próximo exercício que eu traí para vocês é uma coisa que seja mais pertinente às nossas aplicações, tá? Então, eu vou ficando por aqui. Até breve, pessoal.